Olá, é um prazer tê-lo de volta à nossa 15ª aula de MA 091 Matemática Básica, na qual estamos tratando de equações quadráticas. Nessa segunda parte da aula, veremos aquelas equações nas quais b igual a zero ou c igual a zero. Voltemos então à equação geral quadrática, que é apresentada aqui nessa nossa folha quadriculada. Veja que nesta equação o coeficiente a não pode ser zero, porque se ele for zero, isso significa que o termo com expoente 2 desaparecerá e, dessa forma, a equação deixará de ser quadrática. O termo quadrático se refere justamente ao expoente 2 que aparece aqui. Por outro lado, podemos ter b igual a zero. Neste caso, observe que a equação se resume a ax² mais c igual a zero. E também podemos ter c igual a zero, e neste caso a equação se torna ax² mais bx igual a zero. Nesses dois últimos casos, a equação pode ser resolvida de uma maneira bastante simples, e é isso que veremos nessa parte da aula. Comecemos considerando o caso em que c igual a zero. Neste caso, temos a equação ax² mais bx igual a zero, e repare que ambos os termos contêm a variável x. Sendo assim, podemos colocar x em evidência e reescrever esta equação de modo que o lado esquerdo passa a ser x que multiplica ax mais b. Com isso, convertemos a equação quadrática numa equação na forma de equação com produto nulo, o que torna esta equação muito simples de resolver. Vejamos um exemplo. Vamos tentar encontrar as raízes de x² mais 5x igual a zero. De novo, reparamos que os dois termos do lado esquerdo contêm x. Então, colocando x em evidência, escrevemos x vezes x mais 5 igual a zero. Note que esta conversão não seria possível se existisse aqui um termo c, pois a presença do termo c faria com que nem todos os termos do lado esquerdo possuíssem o x e, portanto, isso impediria que colocássemos o x em evidência. Mas o que importa é que quando c é igual a zero, isso é possível, e agora temos um produto que é igual a zero. Já sabíamos resolver equações neste formato. Chamando então o termo x de a e o termo x mais 5 de b, resolveremos esta equação, em primeiro lugar, considerando a igual a zero, e sendo assim, temos a raiz x igual a zero. Em seguida, consideraremos b igual a zero, então a nossa equação será x mais 5 igual a zero, cuja solução é x igual a menos 5. Obtemos, assim, as duas raízes da equação, que são x1 igual a zero e x2 igual a menos 5. Notamos, portanto, que quando a equação quadrática tem o termo constante c igual a zero, uma das raízes será sempre x igual a zero e a outra pode ser obtida resolvendo-se uma equação linear. Vejamos agora o caso em que b igual a zero. Neste caso, a equação pode ser escrita na forma ax² mais c igual a zero. Repare, portanto, que podemos subtrair c dos dois lados dessa equação, escrevendo assim ax² igual a menos c. Em seguida, podemos dividir os dois lados por a, de tal forma que x² se torna menos c sobre a. Finalmente, as soluções da equação x² igual a menos c sobre a são dadas por mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Se você não se lembra de como resolver uma equação na forma x² igual a uma constante, permita-lhe mostrar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos x² igual a 9. Nesse caso, devemos lembrar que, se x for igual a 3, então x² é 9. E se x for igual a menos 3, então x² também será igual a 9. Portanto, as soluções da equação x² igual a 9 são x igual a 3 e x igual a menos 3, ou seja, x igual a mais ou menos a raiz de 9. Aqui temos mais raiz de 9 e aqui menos raiz de 9. Repare, entretanto,
que o termo que aparece do lado direito aqui precisa ser positivo e não se incomode com o fato de menos c sobre a apresentar um sinal negativo, porque, na verdade, c e a são constantes reais e é possível que uma delas seja negativa. Aliás, é necessário, neste caso, que uma e só uma delas seja negativa. Veremos agora dois exemplos de equações quadráticas com b igual a zero. Nesse nosso primeiro exemplo, repare que o coeficiente a é 9 positivo e o coeficiente c é menos 25 negativo. Temos, então, um coeficiente positivo e um outro negativo. Vejamos como resolver essa equação. Em primeiro lugar, somamos 25 dos dois lados, obtendo esta equação. Em seguida, dividimos os dois lados por 9, obtendo assim x² igual a 25 nonos. Finalmente, resolvemos a equação, indicando que x é mais ou menos a raiz quadrada de 25 nonos. Uma vez que raiz quadrada de 25 nonos é 5 terços, temos duas raízes que são x igual a 5 terços e x igual a menos 5 terços. Vejamos agora um segundo exemplo no qual o coeficiente a é positivo e o coeficiente c é positivo também. Temos assim dois coeficientes com o mesmo sinal. O que acontece nesse caso? O nosso primeiro passo na resolução dessa equação consistirá em subtrair 256 dos dois lados da equação. Em seguida, naturalmente, dividiremos os dois lados por 64. Obtemos assim x² é igual a menos 256 sobre 64. Simplificando o lado direito, obtemos simplesmente x² igual a menos 4. E agora, tentando resolver essa equação, escrevemos x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Mas, opa, agora temos um termo negativo do lado de dentro da raiz, e isso impede a resolução, uma vez que não há um número real que seja a raiz quadrada do número negativo. Nesse caso, então, dizemos que a equação não possui solução real. Note, portanto, que para equações quadráticas com b igual a zero, podemos ter duas raízes com sinais opostos ou podemos constatar que a equação não possui solução real.